Em um antigo pomar esquecido pelo tempo, duas árvores cresciam lado a lado. Uma era uma limoeira chamada Léo, cheia de flores brancas na primavera, e a outra era uma pomelera chamada Paulo, forte, alta e sempre carregada de frutos doces e valorizados por todos. Todos os anos, o pomar ganhava vida com o canto dos pássaros, o vento suave entre as folhas, e a luz dourada do sol tocando cada galho. Para quem olhava de longe, tudo parecia perfeito. Mas nem tudo que parece perfeito, realmente é. Numa noite calma de verão, quando o silêncio dominava o campo, Léo não conseguia dormir. Suas folhas tremiam levemente, como se algo pesasse dentro dele. Ele olhou para o lado e falou com uma voz baixa, quase quebrada. Paulo, eu preciso te confessar algo. A pomelera respondeu com calma, balançando seus galhos devagar. Fale, meu amigo. O que está te incomodando? Léo hesitou por alguns segundos, como se tivesse medo das próprias palavras. Eu queria ser como você. As pessoas te amam. Seus frutos estão sempre nas mesas, nas festas, nas casas. Já eu, sou visto como algo inútil. Dizem que meus frutos são azedos demais, difíceis demais. Ninguém me escolhe. O vento passou entre eles, carregando um silêncio pesado. Léo continuou, com tristeza profunda. Eu floresço igual a você. Minhas folhas são bonitas, minhas flores são perfeitas. Mas quando chega o fruto, tudo muda. Eu sinto como se eu estivesse falhando com o mundo. Paulo escutava com atenção, sem interromper. Depois de alguns segundos, respondeu com voz serena. Você não entende ainda, Léo, mas um dia, isso vai mudar. Eu sinto isso. Léo riu fraco, sem esperança. Mudar? Como? O mundo já decidiu quem eu sou. Foi então que, ao longe, o velho jardineiro do pomar apareceu. Ele era conhecido como Mestre André, um homem de poucas palavras, mas de mãos sábias. Ele parou diante das árvores e observou os dois em silêncio. Paulo sussurrou. Léo, hoje o mestre falou algo sobre você. Léo ficou atento imediatamente. O que ele disse? Paulo respondeu lentamente. Ele disse que pretende fazer algo especial, que vai unir você a mim de uma forma que ninguém espera. Léo não entendeu, mas antes que pudesse perguntar mais, o vento mudou, e uma sensação estranha tomou conta do pomar. E naquela noite, tudo começou a mudar. Na manhã seguinte, o pomar estava diferente. O ar parecia mais pesado, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Léo, a limeira, sentia uma inquietação estranha em cada folha. Mestre André voltou ao campo carregando suas ferramentas. Ele caminhava devagar, observando cada árvore como quem escuta um segredo antigo. Paulo, a pomelera, permaneceu em silêncio. Léo, por outro lado, sentia seu coração de madeira acelerar. O mestre parou bem em frente a Léo. Por alguns segundos, ele apenas observou os galhos fortes, as flores delicadas e o tronco firme. Então ele disse com voz baixa: Chegou a hora. Léo não entendeu. Antes que pudesse reagir, o mestre pegou uma lâmina brilhante. O sol refletiu nela por um instante, como um aviso. Espere, o que você vai fazer? Léo perguntou, assustado. Mas já era tarde. A lâmina desceu com precisão. Um corte profundo foi feito em um dos galhos mais fortes de Léo. A dor foi intensa, não física como em humanos, mas como uma ruptura profunda na sua essência. Ele sentiu como se algo dentro dele tivesse sido aberto ao mundo pela primeira vez. Léo tremia em silêncio. Paulo observava tudo, sem dizer nada. O mestre então se aproximou da pomelera. Com cuidado, ele abriu um espaço no tronco de Paulo e encaixou o galho de Léo ali. Depois, amarrou firmemente com tecido e fibras naturais, como se estivesse unindo dois destinos. O vento soprou forte naquele momento. O mestre se afastou e disse apenas: Agora espere. E foi embora. Os dias seguintes foram estranhos. O galho de Léo parecia seco no início. Sem vida. Sem cor. O silêncio no pomar ficou ainda mais profundo. Léo começou a duvidar de tudo. Talvez eu realmente não sirva para nada. Ele pensava em silêncio. Paulo, no entanto, permanecia calmo. Espere mais um pouco, Léo. Nem tudo cresce rápido. Semanas passaram. Nada mudou. Até que,
Numa manhã fria, algo pequeno apareceu no ponto onde os dois estavam unidos. Um pequeno broto verde. Frágil, mas vivo. Léo sentiu algo novo. Esperança. Mas ele ainda não sabia o que aquilo realmente significava. E o pomar também não estava pronto para o que viria a seguir. Naquela pequena manhã, o pomar ainda estava coberto por um silêncio estranho. O broto que havia surgido entre Léo e Paulo parecia frágil, quase invisível, como se pudesse desaparecer a qualquer momento. Léo observava tudo em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, ele não sentia apenas tristeza, havia algo diferente crescendo dentro dele. Algo que ele ainda não sabia nomear. Paulo permanecia firme, sustentando o galho unido ao seu tronco. Era como se dois destinos estivessem agora obrigados a aprender a viver juntos. Os dias passaram lentamente. O broto começou a mudar. O verde ficou mais forte. Pequenas folhas surgiram. E então, um dia, algo inesperado aconteceu. Pequenas flores começaram a aparecer. Léo não acreditava no que via. Isso é realmente meu. Ele pensou, em silêncio. O vento parecia mais leve naquele dia. Até os pássaros cantavam diferente, como se percebessem que algo importante estava nascendo. Com o passar das semanas, as flores se transformaram em pequenos frutos. No começo, eram pequenos e discretos, mas tinham uma cor diferente, vibrante, quase dourada sob a luz do sol. Os habitantes do lugar começaram a notar. Olha aquilo! Naquela árvore, estão nascendo limões na pomelera. As pessoas se aproximaram curiosas. Nunca tinham visto algo assim antes. Uma árvore conhecida por seus frutos doces agora carregava algo novo, inesperado. Léo sentiu medo. E se eles não gostarem de novo? Ele pensou. Mas Paulo respondeu com calma, como sempre. Agora não é mais sobre o que eles esperam. É sobre o que você realmente é capaz de se tornar. O tempo passou mais um pouco. Os frutos amadureceram completamente. E então, chegou o dia em que seriam colhidos. Uma criança correu até a árvore. Pegou um dos frutos e observou com curiosidade. Todos estavam em silêncio, esperando uma reação. A criança mordeu. E então, parou. Seu rosto mudou. Primeiro surpresa, depois um sorriso. É incrível. A notícia se espalhou rapidamente pelo pomar. As pessoas começaram a provar os frutos, uma após a outra. E todas tinham a mesma reação, surpresa e admiração. Léo não conseguia acreditar. Pela primeira vez, ele não era rejeitado. Ele estava sendo apreciado. E naquele momento, algo dentro dele finalmente se libertou. Mas ainda havia uma última transformação esperando para acontecer. Depois daquele dia, o pomar nunca mais foi o mesmo. O que antes era visto como comum, agora se tornou um lugar de curiosidade e admiração. A árvore que antes carregava insegurança, agora começava a carregar significado. Léo observava tudo em silêncio. As pessoas vinham, provavam os frutos, comentavam entre si e iam embora com expressões de surpresa positiva. Não havia mais rejeição. Não havia mais desprezo. Mas dentro de Léo, ainda existia uma lembrança antiga, a de quando ele acreditava que não tinha valor. Paulo, ao seu lado, permanecia firme como sempre. Ele não parecia orgulhoso, nem surpreso. Apenas em paz. Você está diferente agora, disse Paulo com calma. Eu não sei se mudei, ou se finalmente me entenderam, respondeu Léo. Paulo balançou levemente seus galhos. Às vezes, não é o mundo que precisa mudar primeiro. É o caminho que precisa ser aberto para que o mundo veja o que sempre esteve ali. Léo ficou em silêncio. O vento passou entre eles, suave, como se estivesse encerrando um ciclo. Os dias continuaram. E com o tempo, Léo percebeu algo importante. Ele nunca foi inútil. Ele apenas não tinha encontrado o lugar certo onde seu valor pudesse ser compreendido. A união com Paulo não o transformou em outra coisa, apenas revelou aquilo que sempre existiu dentro dele. Uma tarde, enquanto o sol se punha, Mestre André voltou ao pomar. Ele olhou para as duas árvores por um longo momento. Não disse nada de imediato. Apenas observou. Depois, com um leve sorriso, falou. Nem tudo que parece fora do lugar está errado. Às vezes, só está esperando a chance certa para florescer. E então ele se afastou,
deixando o pomar em silêncio outra vez. Léo olhou para Paulo. Obrigado, por não desistir de mim. Paulo respondeu com tranquilidade. Eu nunca precisei acreditar em você por um dia perfeito. Eu só precisava acreditar por tempo suficiente. E assim, o pomar seguiu em paz. Duas árvores, diferentes, mas agora conectadas por algo maior do que raízes, compreensão, paciência e transformação. E talvez, em algum lugar, alguém que se sente como Léo ainda esteja esperando a sua própria chance de florescer.